Bem, então a proposta da aula de hoje é a gente discutir de uma maneira aplicada aos conteúdos da disciplina, dando como instrumento, certo? Dois artigos científicos. Um deles é o artigo Legal Risk and Insider Trading, certo? Que é um conceito aí que envolve risco, né, de fraude, né, aquela fraude que se movimenta no mercado de ações com base em informação privilegiada, certo? E esse artigo é um artigo bem profundo, bem difícil. O objetivo não é discutir a metodologia do artigo, mas sim encontrar no artigo e discutir no artigo as questões que nós estamos estudando do ponto de vista aqui de estatística descritiva e probabilidade, certo? Daí, esse é o primeiro artigo. Eu vou apontar o que é interessante aqui para mim, para eu trazer para a sala de aula, né, nesse momento. E o segundo artigo, eu sou coautor, né, um artigo publicado no Journal of Economics and Business em 2021. Né, o artigo é intitulado Risk Curves, a methodology to evaluate the risk of fraud by stock price manipulation based on game theory and detection software. Então, é uma metodologia, né, de avaliação de risco de fraude no mercado de ações, essas fraudes sendo feitas por manipulação de preço. E a metodologia que se baseia em teoria dos jogos e em software de detecção. Bem, da mesma forma que o outro artigo, esse também tem algumas coisas mais complexas, um pouco menos, bem menos do que o anterior, né? Porém, é um artigo do qual eu sou coautor, inclusive sou o primeiro autor dele, e é um tema de pesquisa que eu venho trabalhando já faz algum tempo, e estou querendo emplacar aí uma publicação nova em cima desses conteúdos. Então, novamente, o que eu vou trazer aqui para vocês são conexões das disponibilizações do que está disponível nesses artigos, no primeiro e no segundo, conexões com os conteúdos de estatística descritiva e variáveis aleatórias que nós estamos estudando na nossa disciplina, tá? Então eu vou começar aqui a discussão, né? Vou seguir aqui um roteiro, né? E daí vocês vão poder entender melhor o que é que eu estou querendo trazer aqui. Uma gravação. Então vamos ao seguinte, né? Então, quando o assunto é estatística, né? Estatística descritiva, a gente tem que entender, né, desses conteúdos que a gente vê, como por exemplo, medidas de locação, medidas de dispersão, como que essas coisas são colocadas em um contexto de relatório, de artigo, de demonstrativo, certo? Um demonstrativo formal. Então eu vou começar aqui, né, discutindo o seguinte, né? Então eu vou colocar uma foto aí que está no material de vocês, certo? Eu vou colocar uma figura que está no material de vocês aqui, certo? Então observe os histogramas, ok? Observe esses histogramas. Observe esses histogramas e verifique como se pode avaliar a distribuição dos dados por uma simples inspeção visual. Então veja, na teoria da probabilidade, né, aqui estou pensando em uma variável contínua, certo? A forma de apresentar, uma forma de você apresentar a distribuição dos dados é tentar visualizar, né, porque sempre, né, os dados
a gente consegue visualizar a famosa função densidade de probabilidade, certo? Essa função densidade de probabilidade, ela é uma função, né, que, vamos ali, de forma geral, ela tem uma densidade menor nas regiões críticas, que são regiões aí de altos e baixos valores. Eu estou colocando aqui uma distribuição simétrica, né, só para a gente ter uma ideia, né, certo? Mas isso não necessariamente vai ter que ser assim. Eu posso pegar uma distribuição, né, que tem uma variável que tem uma distribuição mais assimétrica, certo? E vejam, a gente precisa enxergar essas curvas de densidade usando os dados. E uma das formas de fazer isso é plotando o que se chama de histograma, certo? Então, um histograma é uma forma de se estimar essas curvas de densidade. Que aí a gente vai entender o seguinte, ó, se você tem uma população ou uma variável que tem uma distribuição de probabilidade como essa aqui, né, a gente vê que tem uma simetria, né, a gente consegue observar que tem uma distribuição ao redor do zero, certo? Já aqui no segundo quadro, eu posso observar também que tem, né, uma frequência, né? Então aqui nesse primeiro você tem uma frequência maior, né, de observações da variável. A variável ela tem uma frequência maior em torno do zero, né? Aqui você tem também um pico, né, pelo outro lado. Uma distribuição assimétrica, ela tem valores extremos aqui à direita que estão puxando a média dessa população, tá certo? Uma assimetria à direita, portanto, né? Eu poderia enxergar algo dessa outra maneira, certo? De forma que a assimetria fosse à esquerda. E o histograma é uma forma de visualizar essas características dessa variável de interesse, certo? Então, se a gente observar aqui, vamos observar esses 4 histogramas que eu estou mostrando aqui para vocês. O histograma do item A, o histograma do item B. Veja que o ponto central aqui de 1 está perto de 5. E o ponto central do outro, né, está perto de 9. É como que se houvesse um deslocamento, né, à direita, né, em toda essa distribuição, trazendo os dados, né, que estão ali numa posição para uma posição adicionada de uma quantidade. Então, nesse caso, a gente diz que houve um diferimento, né, na locação. Então, veja que a medida de locação ela serve para a gente identificar uma posição central desses dados. Então, se eu olhar aí, por exemplo, a moda, que estaria aqui, ó, e o valor mais frequente, né, estaria por aqui. Eu olho a moda aqui também, ó, e vejo que tem, né, um lugar que vai me dar uma posição central dessa distribuição de dados. E aí a gente pode olhar a média, pode olhar a mediana, pode olhar a moda, certo? Vendo aqui embaixo, eu vou olhar agora esses outros 2 histogramas. Perceba que
Esse segundo, que está no item D, ele mostra aí uma característica de uma curva de densidade que parece ter uma certa assimetria à direita. Enquanto que esse outro aqui parece trazer uma ideia de densidade que tem duas modas, certo? Dois valores mais frequentes. Seria uma distribuição bimodal nesse caso, certo? E aqui uma distribuição unimodal, mas com uma certa assimetria à direita, tá certo? Então veja, um histograma ele traz esse tipo de informação. E esse histograma é basicamente o que? Nós vamos olhar aqui uma fatia, né, várias fatiazinhas do eixo x, né, que são os valores possíveis que essa variável pode assumir, que vão estar dispostos aqui nesse eixo x, tá certo? Então a gente vai ter aí o universo de possibilidades dessa variável aleatória, e no eixo y a gente vai marcar a quantidade, né, de observações em cada faixazinha. Então nessa faixa aqui, né, de 2 até 3 mais ou menos, eu vou marcar uma quantidade, né? Pode ser uma quantidade ou uma frequência do todo, tá certo? Então, se eu marcar, geralmente a gente faz isso aqui em termos de frequência. Então, esse retângulozinho aqui vai representar percentualmente do todo quanto que esses valores aqui, né, que são observados nos dados, estão sendo percentualmente, relativamente ao todo, né, estão sendo quantos por cento do todo eles representam. E aí a gente marca a área, né, desse retângulo vai representar esse percentual. Então, obviamente que se a gente somar essas áreas, né, desses retângulos que vão ser formados, né, com essa justaposição, né, dos dados, essa área abaixo desses retângulos, né, vai constituir aí 100% das observações. Tá ok? Então, é uma maneira aí da gente observar os dados, tá certo? Eu vou pegar aqui mais um exemplo, né? Então, vamos imaginar aqui, ó. Estou tirando isso aqui do Google mesmo. Então, veja, eu tenho os dados aqui, ó, né? Que é o tempo de viagem em minutos, certo? Então, ele vai colocando aqui as faixinhas de tempo, né? Aqui outro intervalinho, aqui outro intervalinho. Nesse caso, ele vai observando as quantidades, né? As quantidades por faixazinha, né? De 0 a 5. Aí lá no final vai de 60 até 90, né? Que é esse intervalinho aqui, ó, de 60 até 90. Certo? Aí nesse caso aqui tenho 6.461 observações. Então veja que o número de observações cai quando a gente aumenta, né, a faixa, né, dessa quantidade, né, de tempo de viagem em minutos. Então, pessoas que gastam muito tempo passam a ser menos frequentes e assim por diante. Mas tem aqui uma parcela aqui da amostra que está, né, se mostrando bem presente aqui nessa faixinha aqui de intervalar, que representa assim esse tempo de viagem. Obviamente que aqui eu estou colocando tudo em termos absolutos. Vocês estão vendo aqui que essas quantidades aqui, quantidade de pessoas por minuto, né, está em termos absolutos. Eu posso fazer isso em termos relativos,
tá certo? E aí a gente chama isso de frequência relativa. Frequência relativa. Ok? E aqui nesse caso, o que vai acontecer é que a gente vai pegar, nós vamos pegar agora quantos por cento, né, de todo esse retângulo representa, né? E aí vamos marcando as alturas com relação aí a esse percentual relativo. E aí nesse caso, se a gente somasse as áreas de todos esses retângulos aqui que estão achurados, né, essa região pintadinha, isso aí somaria 100%. E daí nós vamos observar, né, vários aspectos, né? E quando a gente olha um histograma, a gente pode observar aí vários aspectos. Por exemplo, um histograma aí que mostra uma certa simetria, certo? Nos dados. A gente pode ver alguma coisa mais assimétrica, uma certa assimetria à direita, com os valores extremos à direita puxando a média para um valor acima. A gente pode ver essa distorção também dada aí por uma assimetria à esquerda, ok? E aí nesse caso a gente teria aí a média sendo puxada para baixo, porque os valores extremos aqui à esquerda estão alterando o formato da distribuição desses dados. A gente pode olhar também aspectos de uma distribuição que parece ter duas modas, ou seja, dois valores bastante frequentes, um mais frequente que o outro. Nesse caso aqui seriam duas modas, tá certo? Algo nesse sentido. E também é possível encontrar um formato multimodal, em que não tem duas modas, nenhuma moda só, certo? Então aqui a gente veria aí algo nesse sentido, tá? Também é possível visualizar algo próximo de uma distribuição uniforme, em que em tese teria aqui uma frequência, né, comum para todas essas faces intervalares, é o que chama de platô, vamos dizer assim, né? Então são vários formatos de histogramas. O que eu queria passar para vocês em termos de observação é isso, em relação à parte de histograma. E aí vamos aos artigos, tá certo? Vamos ao primeiro artigo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, do que se trata o primeiro artigo, né? O primeiro artigo, o que ele vai fazer? Qual que é a proposta de análise, né? Então, eles vão pegar, por exemplo, o trabalho, ele considera a seguinte modelagem, né? Estratégia de modelagem. Veja, quando tem um evento de manipulação no mercado, e essa manipulação sendo feita com base em informação privilegiada, o que é que vai acontecer? Então, o camarada que está lá com essa informação, ele primeiro recebe essa informação. E aí ele recebe num instante chamado T-info, certo? Então, nesse instante T-info, ele recebe a informação privilegiada. E aí, com base nessa informação privilegiada, ele começa a fazer operações no mercado. Mas essas operações que ele faz, ele camufla elas, certo? De tal maneira que as pessoas ainda não sabem o que ele está fazendo intencionalmente. Então ele vai lá e faz a primeira operação no primeiro time.
que é o T-first. Depois ele vai para o T-second e até o último, a última operação que ele vai fazer, que é o último trade. Então ele vai fazer uma quantidade de operações ao longo dessa manipulação que está sendo criada aqui. E lá na frente, aquela informação que ele tinha, que era privilegiada, passa a tornar pública. E é aí onde os preços sofrem uma distorção muito grande e muita gente perde dinheiro. Esse horizonte aqui, né, entre a informação privilegiada, né, e a informação tornar essa publicidade dessa informação, é o que eles chamam de horizonte de informação. Existe uma faixa também que ele chama de horizonte do trade, né? Que é entre a primeira operação e a informação, a publicidade da informação. Então veja, a primeira coisa que eles fazem quando trabalham com esse tipo de dado é fazer o que? Um mapeamento descritivo dessas variáveis. Então é interessante, né, dizer como que esses dados se comportaram, para poder eles apresentarem os dados. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão se utilizar de estatística descritiva. De que maneira que eles vão fazer isso? Aí eu vou trazer aqui para vocês, ó, um gráficozinho que está lá no artigo, está lá no paper. E é basicamente o que? Eles vão plotar um histograma, né? Vão contar a diferença, vão pegar a diferença entre o timing da publicidade, da informação e o tempo da informação. Então vão pegar várias operações que são divulgadas aí e investigadas na SEC, né, que é a Security lá nos Estados Unidos, que é a CVM dos Estados Unidos. Então eles formam as petições e puxaram das petições que investigam essas fraudes, e em cima dessas investigações eles vão fazer os gráficos dos histogramas. Então veja, eles vão pegar essa variável aleatória aqui, ó. Essa é a variável aleatória, é o tempo entre a publicidade e a informação privilegiada, e vai plotar o histograma dessa variável. Então, se considerar todos os eventos, o histograma é esse. Parece uma curva exponencial, por exemplo. Se considerar eventos só de divulgações de lucros, né? Aí o histograma assume aqui uma formatação, né? Também ainda com a característica exponencial, mas parece ter uma mediana menor, né? Vai ter uma média de 13,10, certo? E o desvio padrão um pouco menor. E quando os eventos têm uma natureza de fusões e aquisições, também tem aqui uma outra forma na distribuição dessa variável, tá certo? Então, o que os autores fazem aqui é mostrar um panorama desses dados inicialmente, ok? Então, vamos continuar aqui a discussão. Então, vejam, no artigo, né, os autores utilizam essas seguintes variáveis. Então, só para vocês saberem, né, eu disponibilizei aqui no Lava a tradução, né, desses artigos. Essa tradução é feita por IA, né? Então vocês podem abrir aí se vocês quiserem. Tem aqui os dois artigos, uma tradução por IA, tá certo?
E aqui o segundo artigo também tem essa traduçãozinha. Se vocês quiserem acompanhar depois com mais calma, dar uma lida, tá ok? Então tá disponível isso aí no AVA para vocês. Então, no primeiro artigo, né, do Insider Trading, os autores eles utilizam essas três variáveis aqui, né? Eles chamam de bet norm, e nessa aqui o numerador, né, eu vou colocar aqui, né? Então essa primeira, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui a nota geral, porque aí fica mais... Então, as variáveis que eles utilizam são essas aqui. Bet norm, né? E aí nesse caso aqui, no numerador, eles têm o volume da operação, do trade, né? Da operação ilegal, vamos dizer assim. E no denominador, certo, tá a média diária de volume transacionado no ativo. Então, digamos que o cara que fez a operação, ele fez um trade, né, fez uma operação no mercado que teve esse volume, que é o que está no numerador. E no denominador, eu vou colocar uma média diária de volume naquele ativo que ele operou. Certo? Essa é a primeira variável chamada bet norm. E aí ele define também duas variáveis chamadas de duração, né? Onde essa primeira é uma razão, uma proporção, né, desse valor transacionado, né, entre a data da informação privilegiada acrescida de 7 dias e a data da publicidade e o volume desse trade. Então é como se fosse uma proporção, né? Quantos por cento aí do volume total você tem ali entre a data da informação mais 7 dias depois, esse delay, né? E até a publicidade versus o volume, né, que foi transacionado ali naquela operação ilegal. E a outra variável é uma proporção também onde ele relaciona, ele divide o período dessa operação em dois meios, né? Uma que vai do período da informação até a metade do caminho, que ele chama de o inicial, né? Esse período inicial, e o período que vai da metade do caminho até a publicidade dessa informação. E daí ele vai pegar o volume que foi transacionado aqui, nessa janela, contra o volume que foi transacionado no todo, né? Então é proporcionalmente, no final, no segundo meio dessa janela de operação, proporcionalmente ao total, quanto que é essa duração, né, desse trade, né, certo? E aí vejam, com isso na mão, os autores vão lá e vão investigar descritivamente essas variáveis com base em histogramas, certo? Com base em histogramas. Então tá aqui a variável bet norm, que tem lá, ó, média, mediana, desvio padrão e as duas durations. Aí percebam que essa variável duration, ela é meio que uma proporção, né? Então fica variando entre 0 e 1, certo? Mas tem lá, ó, isso aqui, uma distribuição, tem uma moda aqui no meio, tá vendo aí, José? É um pouco assimétrica, né, também. Aqui parece ter mais de uma moda, né? Se a gente for enxergar assim dessa maneira, tá certo? E também a gente consegue identificar aí elementos-chave aí nessa variável, né? Que é a média, a mediana e o desvio padrão.
também é possível fazer essa investigação. Quando a gente olha, nós olhamos aqui a variável de aposta, né, vamos dizer assim, essa variável aí tem uma característica que me parece ser algo exponencial, né? Vamos pensar assim, desse jeito, certo? Uma distribuição aí bem assimétrica à direita, né? Também mostra-se aqui a mediana, a média e o desvio padrão, tá certo? Então é assim que é mostrada a parte gráfica dos dados. Então os dados são apresentados dessa maneira, com base em histogramas, né? E aí tem as fórmulas, né, da média, né? Como você vai encontrar a média ponderada, essas coisas estão discutidas lá nos vídeos, né? As fórmulas que eu vou passar aqui rapidinho aqui só para vocês olharem, né? Então aqui tem-se a fórmula da média, certo? A fórmula da média ponderada. E aí você vai pegar as observações, vai ponderar elas, colocar os pesos e vai calcular essa média ponderada. Também, como a gente vai calcular a mediana, né? Se tem um número ímpar de dados, você vai pegar a ordem. Você tem que ordenar os dados, pegar a ordem, né? Pegar o elemento central, né? Que seria o n mais 1 sobre 2. N é o tamanho dessa amostra. Ou a média dos elementos centrais, que seria, no caso de uma quantidade par de dados. Tudo isso aqui, pessoal, eu discuto nos vídeos, tá certo? Que estão aqui em cima. Aqui, ó, nessas aulas aqui, tá certo? Então eu não vou discutir essas coisas que já estão discutidas nos vídeos. Eu estou aqui complementando o assunto com essas aplicações, tá certo? Então vamos olhar aqui agora como se a gente tivesse trabalhando com os dados e o que a gente pode fazer com esses elementos de estatística descritivas para expor os dados. Entenderam aí qual é a proposta? Então, uma das coisas que os autores fazem também, que vocês vão poder olhar também com calma, é a exposição de tabelas, tá certo? Tabelas. Deixa eu pegar aqui a tabela completa. Então, que aí é como que a gente pode olhar a nossa base de dados aqui do ponto de vista e enxergar, né, o que é mais relevante. Então, por exemplo, eu posso identificar características gerais das firmas envolvidas, né? Essas firmas, em termos de quantidade, você tem 957 firmas, né, por caso. Tem uma média por caso, tem uma mediana por caso, tem um desvio padrão por caso, tem um valor mínimo, tem um valor máximo. Tudo isso são informações relevantes para você entender como que aquele banco de dados, a relevância desse banco de dados e como você vai enxergar as características principais desse banco de dados. Por exemplo, ativos por trader, ou seja, os caras que fazem as operações, quantos ativos eles operaram em média? 1,83. A mediana é 1 ativo, o desvio padrão é 2,57, o mínimo é 1 e o máximo 26 ativos. Também pode-se olhar os eventos, quais são os eventos que causaram essas notícias, né?
Então, fusões e aquisições são 702 casos, um percentual de 53,22%, ou seja, um percentual expressivo, né, dessas operações envolveram o quê? Fusões e aquisições, notícias envolvendo fusões e aquisições. Também tem aquelas notícias que envolvem o quê? Oferta de ações, né? Que aí representa aqui 7,3%. Então, ó, frequência absoluta, 94 casos. Frequência relativa, 7,13%. Tá certo? Lucros, anunciamento de lucro, anúncio de lucros, por exemplo. Frequência absoluta, 289. Frequência relativa, 21,91%. Certo? Bem, então, num outro painel, os autores destacam que, bem, como é que é o sinal dessa informação privilegiada? É um sinal que veio de uma notícia boa, sei lá, alguma coisa que impactou positivamente, impactaria positivamente as empresas envolvidas. E aí você tem aí, ó, 1000 em frequência absoluta, 1030, representando aí 74,31%, ou seja, um percentual expressivo de operações fraudulentas assim envolvendo essas manipulações de informação privilegiada envolvem notícias positivas. Por isso que a gente vê muito boom, né, quando é notícia boa, né, para valorizar as ações. E notícias ruins representando aí um complementozinho de 25,69%. Tá certo? Também eles destacam os setores, né? Os setores, né? A distribuição dos setores, né? Envolvidos, né? As empresas estão distribuídas em setores, em segmentos. Então, business and service, serviços e negócios, equipamentos eletrônicos. Aqui, equipamentos eletrônicos, por exemplo, são 33. Eu acho que é o código aqui que é 36, esse é o código. E aqui você tem 642 casos representando 10,79%. Então onde é que está mais frequente aí, né? Você tem esses 3 casos aqui, né? Que é o chemicals, business and service e equipamentos eletrônicos. Eles 3 aqui, esses 3 setores já movimentaram aí cerca de 39, quase 40% das ações envolvidas estão nessas referências de setores aqui, tá certo? A indústria. E aí eles também trabalharam com operações que envolviam ações, opções, e acho que isso aqui são fundos, né? Isso aqui são bonds, que são títulos do tesouro. Então, o mais frequente são em ações. Então, com ações são 66,42% dos casos, percentualmente falando, tá certo? Segundo lugar, opções, com 32,74%. Os outros casos são bem irrelevantes, não representam aí nem 1% aí, né, dos casos, tá certo? A totalização disso aí. Então vocês estão vendo como uma tabela dessa é informativa. Vocês estão conseguindo capturar essa informação. Então, quando a gente fala lá no curso, quando eu estou falando lá, estou falando de tabelas, gráficos, eu estou falando disso aqui. Certo? É disso aqui que eu estou falando. Bem, para esse artigo, eu separei esses pontos. Né? Tem uma outra questão, né, que eu vou deixar para falar no final, mas aí eu vou pular para o outro artigo, porque o outro artigo também trabalha com dados de volume, né? E nesse segundo artigo aí, o qual sou coautor,
que é o artigo do Journal of Economics and Business, esse aqui. Então, esse artigo aqui, pensando aqui no volume, né, de ações negociadas. Então, o que que os autores fazem lá? Eles vão pegar o volume de ações transacionadas, tá certo? E vão fazer histogramas. Vão fazer histogramas sobre esses volumes, certo? E aqui eles consideram duas distribuições. A distribuição Pareto, que eu não vou discutir aqui, porque é uma distribuição de cauda mais densa. E vamos focar aqui na distribuição exponencial. Então, essas linhazinhas aí, vocês estão vendo que uma representa a distribuição exponencial. Não sei se está dando para ver aqui no gráfico, né? Essa linhazinha aqui pontilhada, ela seria a representação da densidade desse histograma, né? Tá certo? Então, eu faço o histograma e coloco a curva de densidade por cima dele. Então, o que a gente percebe, né? Que a frequência, né, parece ter uma distribuição exponencial. Então vejam, se eu tenho um banco de dados, uma informação de volume transacionado, eu consigo, né, e aí eles fazem alguns testes, né, são feitos alguns testes para avaliar qual que é, né, a distribuição, né, qual que é se é exponencial, qual que é o parâmetro envolvido, né? Então, eles vão avaliar o lambda. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso, num trimestre de 2011.2. Veja, esse caso aqui envolve aquela famosa, o episódio da bolha do alicate, que foi em 2011, né? Inclusive, aqui no artigo, coloca-se aí o evento, né, o que é que aconteceu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, esse é o gráfico da ação da Mundial, ação ordinária. Então ela foi construindo aqui uma trajetória de alta, forte. De repente, do nada, os preços despencaram. E você tem aí uma movimentação atípica também nos balanços, né, da empresa, né, e isso aí é confrontado, né, de forma que consegue-se estimar, né, por trimestre o volume, né, a distribuição desses volumes transacionados. E então eu estima-se esse lambda, né, o lambda da exponencial. Então, se vocês olharem lá os materiais, vão pensar aqui o seguinte, né, que se x tem uma distribuição exponencial, né? Vamos pensar aqui, se x tem uma distribuição exponencial, a densidade de x, lambda, é elevado a menos lambda x. A distribuição acumulada é a probabilidade do x ser menor ou igual que o x, que é 1 menos exponencial de menos lambda x. Isso vocês podem ver os desenvolvimentos nos vídeos que eu postei no AVA também, tá certo? E aí nós conseguimos aqui, por exemplo, deduzir que esses dados tendo distribuição exponencial, se eu usar um certo lambda, certo? Eu vou usar o lambda de 0, esse lambda do trimestre aqui, né? 2011.2. Se eu usar isso aqui, eu posso, por exemplo, né? Vamos fazer aqui um cálculo de uma probabilidade. Então, vamos supor que eu queira dizer qual que é a probabilidade desse volume ser inferior a 100 unidades de 1000, né? Porque aqui está em unidades de 1000. Então, a 100 mil. Então, eu vou dizer, a probabilidade do x ser menor que 100 é 1 menos, né? Eu vou usar o lambda, que é 0,0031 vezes 100. E aí eu vou usar a distribuição acumulada, que a fórmula está aqui, para deduzir que essa probabilidade
é de 26,6%, aproximadamente. Eu também posso imaginar que, bem, eu vou olhar agora os volumes que ultrapassem o 100, tá certo? Então, eu posso olhar qual é a probabilidade desse volume ultrapassar 100 mil unidades. E aí eu vou lá na fórmula da densidade da exponencial, usando aqui o lambda estimado, né? E vou estimar que essa probabilidade é de 73,34%. Ou seja, é um ativo que tem uma alta probabilidade de ter um volume transacionado, em termos de quantidade de ações, superior a 100. Tá certo? 100 mil unidades. E eu posso também querer analisar, né? Olha, e se eu quiser olhar um intervalo entre 100 e 200 mil unidades transacionadas, aí eu vou pegar a função acumulada no 200 menos a função acumulada no 100 e vou calcular a função de distribuição usando lá a mesma estimativa que eu adotei, certo? Calculo os valores dessas exponenciais e no final aqui dá 19,55%, certo? 19,55% é essa probabilidade desse volume ficar entre 100 mil e 200 mil ações transacionadas, né, durante esse período, né? E eu posso fazer vários cálculos, né? Então, considerando aqui o lambda estimado, né? Eu posso aqui, e aí eu estou simplificando as contas aqui só para a gente não perder tempo fazendo o cálculo, mas com esse lambda eu posso pegar aqui, ver a probabilidade de ser menor ou igual que 50 mil, 14,36, maior que 50 mil, 85,64, menor ou igual que 300 mil, 60,54 e assim por diante. Então, mais do que 1 milhão, né? 4,5%. Certo? Se tiver algum erro aqui, nesses cálculos aqui, a gente releva. Mas eu acredito que esteja tudo certinho. Certo? Bem, e aí eu posso também olhar o valor médio, né? O valor médio, né? O valor médio esperado aqui para esse volume transacionado, que é o inverso do lambda. A gente usar o lambda estimado, então dá mais ou menos aí 322,58 mil, né, transações, né? Certo? Então, eu posso olhar também a variância. Aí, pensando aqui na variância, vamos olhar a variância aqui, ó. É o inverso do lambda ao quadrado, que dá esse valor enorme, mas aí a gente tira a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, que vai ser aproximadamente, né? Isso aqui vai dar 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. 1 sobre lambda. E aí essa variância, esse desvio padrão vai ser aproximadamente 322,58 unidades de 1000 volumes, né, transacionados. Unidades de 1000, né, 1000 transações.
Vou botar trades aqui. Certo? Então vejam como eu posso utilizar, né, dessa estratégia aí, né? Veja, com conhecimento da distribuição, eu vou atrás dos parâmetros de interesse: média, mediana, variância, desvio padrão, moda, certo? Então, se eu quiser pensar aqui na mediana, por exemplo, eu posso fazer a seguinte conta aqui, pensando na distribuição exponencial, né? Então, a mediana, né, vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual que a mediana, vai dar 50%, certo? E esse m, né, a gente vai poder usar a função de distribuição acumulada, 1 menos, esse lado aqui vai dar 1 menos exponencial de menos lambda x, certo? Aqui isso, 1 menos exponencial de menos lambda x, usando o lambda de 0,0031. Então, se eu fizer aqui, ó, essa equação vai ser equivalente a 1 menos a exponencial de menos 0,0031x, isso igual a 0,5. Aí a gente pode passar aqui ambos os membros, né? Adicionar ambos os membros dessa exponencial aqui. Eu vou ficar, isso é equivalente a exponencial de menos 0,0031x igual a 0,5. Aí agora eu posso passar o logaritmo, né? Passar o log na base E, né? O log da exponencial vai cair aqui o menos 0,0031x esse x está assumindo o papel de m, né? Deixa eu trocar aqui. Esse xzinho aqui está assumindo o papel do mzinho. Aqui. Então aqui é o mzinho, o mzinho aqui. Então vou passar o log aqui, né? Isso aqui, mzinho igual ao log na base E, log na base E de 0,5, né? E aí eu posso escrever assim, né? O mzinho é igual a razão, né, do log na base E de 0,5 dividido por menos 0,0031. Esse log de 0,5 é um número negativo aqui, porque esse número está entre 0 e 1. Então no 1 aqui, entre 0 e 1, o log é negativo. Então esse negativo com negativo vai tornar o m um valor positivo, né? Aí, o que a gente pode fazer aqui? Porque o log de 0,5, ele é o log de 5 menos o log de 10, certo? Que é o log do quociente, né? Isso aqui é o log de 5 décimos, que vai ser o log de 5 menos o log de 10, certo? E aí a gente tem que fazer aqui
essa conta, né? Porque o log de 5 vai ficar assim mesmo. E o log de 10 vai ser o log de 2. Log de 2 mais o log de 5. Porque o log de 10 é 2 vezes 5, né? Aí o log se fatora na soma. Então log de 2 mais log de 5. Só que isso tem um sinal negativo aqui, né? Então esse log de 5 aqui, ele vai cancelar com esse, né? Estão vendo aqui esse sinalzinho aqui de menos. Então no final vai dar log de 2, que vai ser igual a menos log de 2 sobre menos 0,0031. Isso aqui, quando fizer o log de 2 sobre, isso aqui vai ser igual ao log de 2 sobre 0,0031, que é aproximadamente 223,60 unidades de 1000 transações. Então, para a gente encerrar, eu queria trazer aqui um gráfico do artigo do Journal of Finance. Esse gráfico é um gráfico introdutório aqui, ó, por exemplo, em que ele plota, né, uma dispersão, né, um gráfico de dispersão que relaciona, né, os lucros, né, por trade, por transação, certo? E o valor dessas penalidades que são dadas aos agentes fraudadores. E eles encontram aí, esse gráfico mostra uma tendência positiva, né? Uma tendência positiva, né, nessa relação entre essas duas variáveis. Mas eles também destacam uma dispersão grande, né, nesse entorno desse valor predito. Então, daí eles dizem, isso aí é importante ter um intercepto nessa equação de regressão. Então, quando vocês forem olhar a reta de regressão aqui, ó, a reta que vai ser estimada, por exemplo, ela vai ser uma reta y chapéu do tipo A chapéu x mais um intercepto, certo? Mais um intercepto. Esse x aqui, vamos lá. E o x aqui vai ser o lucro pelo trade e o y vai ser, né, a penalização, certo? Essa é a reta de regressão. Veja que ela tem um intercepto, porque ela pega aqui, ó, ela não passa na origem. Tá vendo aí ela batendo aqui entre menos 6 e menos 4, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora obviamente eu não tenho esses dados, mas eu meio que utilizando inteligência artificial eu consegui pegar o gráfico e gerar um banco parecido, certo? E daí eu vou colocar aqui, né, essa planilha, né, que seria essa frame aqui, né, onde eu tenho aqui os valores em log, né, que eu vou colocar aqui o x, desculpa, o x, minha nossa, aqui o x e o y, tá certo? E eu vou fazer o mesmo gráfico que eles fizeram lá, né? Obviamente que tem uns códigos aqui, vocês podem fazer isso em Excel. Depois eu posso colocar esse banco no AVA para vocês. Um banco e tenta imitar, né, essa base de dados. Então vejam como eu consegui aqui estimar essa regressão simples, uma regressão linear simples, que é o ponto que a gente está entrando agora no assunto,
né? E essa reta de regressão estimada, ela tem um coeficiente angular, que eu vou usar aqui uma estimação, né? Por mínimos quadrados. Isso aí também a gente vai discutir em vídeos, né? Isso também está nos vídeos. Eu tenho um intercepto, tá vendo aí, que é o menos 3,89 e uma inclinação de 0,53, certo? Eu vou disponibilizar esse banco aqui para vocês replicarem isso ou no Excel ou no R, onde vocês quiserem, tá certo? Então, tem uma inclinaçãozinha, né? Ou seja, o aumento desse lucro por trade aumenta essa, vamos dizer assim, essa penalização em 0,53 unidades, né? De unidades de milhares, como que seja aqui, eu acho que isso está em log, né? Isso está em log, então vai ter que entender isso aqui em termos, tem uma interpretação específica aí quando a variável está em tipo log, né? Então acho que isso entra aí em variação percentual sobre percentual. Eu vou discutir isso com vocês, né? Essas interpretações dos parâmetros, das estimativas dos parâmetros, quando você tem aí o log, né? Então, como aqui o modelo é algo do tipo log, né? A inclinação dessa reta, que é 0,53, ela vai ser dada em termos de elasticidade, né? Então, 1% na variação desses lucros gera um percentual aí 0,53%, né, no aumento, né, nessa penalidade, né? Então veja que interpretação interessante, né? Cada variação de 1% no volume desse trade vai gerar uma variação de 0,53% na penalização, tá certo? Então é a interpretação do log. Esse modelo aqui é um modelo log. É importante a gente entender aqui que na equação aqui se trabalha o log, né? O log do y, né? Como sendo a log x. Eita. Deixa eu fazer assim que vai ficar melhor. Para aí. Então, o log do y vai ser o a log do x mais o b, tá certo? Então, log, a interpretação fica em termos de elasticidade, né? Então, cada aumento aqui percentual, né, nesse lucro do trade vai gerar um aumento, né, percentual de 0,53% na penalização.